A vitória do Internacional diante do Fortaleza no estádio Beira-Rio traz duas situações distintas, não apenas para o torcedor colorado, mas também para o que se vê no trabalho do técnico Roger Machado. Dentro de campo, um time que ainda precisa melhorar consideravelmente, mas fora dele, entre dirigentes, comissão técnica e o ambiente do departamento de futebol, um certo alívio, um respiro por interromper a sequência de resultados negativos, principalmente dentro do estádio Beira-Rio, e agora suportar uma data FIFA com uma certa tranquilidade. A gente vai conversar sobre muitos bastidores, principalmente porque estive lá no Beira-Rio ontem à noite, e também o ambiente que se tornou, ou que foi tornado, a partir de uma imagem que está rodando a internet na manhã dessa segunda-feira. Uma discussão entre Gustavo Prado e Roger Machado. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal, tá? Tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve. Ativa a notificação, deixa aquele like que ajuda pra caramba o trabalho. E não te esquece também que a KTO é a minha grande parceira aqui, ela tá te esperando para ser a tua casa de apostas aqui no Brasil. Tem muitas possibilidades na KTO, ganho aumentado, chance extra. Cara, tem, olha, um absurdo de promoções que a KTO também te faz, tudo para tu pegar e botar uns pila no bolso e também te divertir, porque KTO é onde a diversão acontece. Mas não esquece que tu tem que ter mais de 18 anos e brincar sempre com moderação e responsabilidade, beleza? Eu vou direto ao assunto, tá? Tem uma imagem que tá rolando, que é essa aqui que eu vou botar do lado, de uma chegada do técnico Roger Machado no Gustavo Prado ao final do jogo. Tá viralizando a rede como um todo. Os torcedores do Inter estão dizendo, né, que para cobrar a guri da base é um leão, para cobrar o Ener Valencia e os medalhões é um gatinho. Então, obviamente, né, especulando sobre o que aconteceu, do porquê que o Roger foi ali dar o esporro no guri e porquê as coisas, vamos dizer, parecem, pela imagem, né, que estão um pouco elevadas. Eu fui conversar com os dois lados. Eu fui conversar com pessoas ligadas ao Roger e fui conversar com pessoas ligadas ao Gustavo Prado. Deixo muito claro, não é com os dois, é óbvio, né? Porque eu não iria expor as minhas duas fontes aqui. Mas falei com pessoas do vestiário que estavam perto do momento. E aí eles me contaram o seguinte: o Gustavo ficou muito chateado do jeito que o Roger foi ele cobrar na frente de todo mundo, porque estava todo mundo se cumprimentando pela vitória, e o Roger vem ali cobrar ele, não dá a mão, né, e dá aquela, parece aquele tom de o Roger tá puto com ele, e ele fica meio que parado, olhando, né, tipo, porra, é foda. E do outro lado o Roger. E aí as pessoas me disseram o seguinte, é que o Roger tinha dado uma instrução para o Gustavo. O Gustavo tinha que ser a amplitude do time do Internacional após as modificações, né? Ele fez uma linha de 3 depois ali com o Oscar Romero centralizado, né? Do Alan Patrick, né? Botou o Gustavo Prado para trabalhar pelo lado e ali tinha, né, que fazer com que o Oscar Romero tivesse mais espaço para trabalhar, né? Quando ele desse a amplitude, o defensor iria lá. Então, a frase que me disseram, tá? Ele saiu da amplitude quando o Oscar o Oscar Romero, né, foi conduzindo uma bola num contragolpe. O Roger estaria conversando com ele sobre a opção de passe. Inclusive, ele mostra com a mão, assim, né? Segundo essa pessoa está me falando. Não houve briga, não houve xingamentos. Pelo contrário, era uma questão de o jogo acabou, a jogada tinha sido
minutos antes e o Roger entrou lá para falar com os caras e logo chegou no Gustavo para explicar. Segundo essa mesma pessoa, também ele confia muito no Gustavo e quer usar o Gustavo agora, depois que o Gustavo voltar da data FIFA na seleção brasileira e tudo, que está se preparando aí para o Mundial da categoria. Bom, tá aí as duas versões. Tu leva em cima do que tu viu na imagem, claro, mas também em cima aí do que cada um tá explicando, pelo menos dos lados, né, das pessoas aí. O legal seria conversar com o Roger, seria legal falar com o Gustavo Prado, mas é óbvio que a assessoria não vai deixar e é óbvio que não dá para fazer, porque senão, de repente, eu vou tomar a sançãozinha do nosso glorioso assessor de imprensa do Inter, tá? Bom, mas na questão do jogo, gente, assim, o jogo mostrou para mim mais do mesmo, tá? O Inter com espaços consideráveis, né, entre o meio-campo e o ataque. O Inter no primeiro tempo tendo vários buracos no meio-campo, não tinha intensidade. O Alan Patrick praticamente não jogou, fez o gol de pênalti, é bem verdade, mas quem jogou muito foi só, e não estou dizendo muito em qualidade, estou dizendo muito em participação, foi o Carboneiro e o Bernabé. A bola não passava pelo meio de campo do Inter, quase sempre o Thiago Maia ou o Alan Rodrigues largavam pelos laterais. O Alan, não sei se por conta do resfriado, mas estava visivelmente abaixo, ele teve um resfriado ao longo da semana. Um pouco do Aguirre, né? Mas aí depois os caras já estavam botando bola nas costas do Aguirre. O Inter sai numa linha de 3, né? Justamente sem o volante, com o Vitão pelo meio, o Aguirre pegando o lado direito e o Juninho pelo lado esquerdo. Se vocês forem, vamos dizer assim, lembrar como já aconteceu isso uma vez, foi o René, né? Do lado esquerdo. Dessa vez foi só o Aguirre, né? O lateral puxando ali a frente ali da saída de bola, para ter os dois volantes, né? O Alan Rodrigues pela direita e o Thiago Maia na esquerda, e aí a bola chega no Carboneiro, no Vitinho, no Alan Patrick e depois no Ricardo Matias, tá? Mas não funcionou, né, gente? Não funcionou, não deu. Até porque o Fortaleza botou uma linha ali que era quase impossível de penetrar. E aí o Inter então tentou na amplitude, tentou nos cruzamentos e até conseguiu fazer o seu gol, né, numa jogada plástica, não sei se plástica, né, mas do Carboneiro. E depois, no segundo tempo, o Vitinho faz o 2-1. A grande verdade é que o resultado, como disse o Roger mesmo na coletiva, pouco interessava. O Roger, eu acho que está certo nesse sentido. Para dar tranquilidade para o momento vivido pelo Inter, o Inter tinha que ganhar o jogo por 0,5-0. Tá? A grande questão está no bastidor. Claro que demorou também, né, para vir o treinador para a entrevista coletiva. Depois, quando chega o treinador, vem o presidente Alessandro Barcelos, o vice de futebol José Olavo Bisol, alguns vice-presidentes juntos, o Miguel Danino, que faz parte do conselho de gestão, o André Dalto, que faz parte da vice-presidência de administração, e aí, depois só, quase no fim da coletiva, vem o D'Alessandro e vem o Mazuco. A ideia, né, segundo me disseram, era justamente mostrar essa unidade, né? Muitas vezes, quando está na crise, todo mundo some, vamos dizer assim, né? Só que das outras vezes não tinham esses dirigentes juntos assim. Então dá para a gente questionar um pouco, né? O Dalto não, o Dalto está quase sempre ali, porque é o vice de administração, mas boa parte dos outros dirigentes não aparece. Mas enfim, o que acontece, tá? O Inter não vai demitir o Roger. O Inter não vai demitir o Roger. Tem uma outra frase que eu recebi logo ao final do jogo, que eu também acho sintomática, tá? Que é o seguinte, aqui, ó. Nós precisamos melhorar muito, mas a vitória ajuda um pouco a resgatar a confiança. Por que isso? Porque o Internacional, nos últimos 10 minutos de jogo no segundo tempo, estava sendo acossado pelo Fortaleza. Ah, Ernest, mas o Fortaleza tinha que fazer o gol para tentar, no mínimo, empatar o jogo. Gente, é o Fortaleza. É o 19º colocado do Campeonato Brasileiro. É um time que visivelmente é inferior ao Inter. Visivelmente é mal treinado. O Renato Paiva, por favor, né? Então, assim, não dá nem para tirar isso.
Então a gente tem que pegar e levar esse contexto, que dentro do Beira-Rio, o Inter em determinado momento chegou a ficar com 11 atrás da linha da bola. E isso é inaceitável. Basta ver, é só tu ver o histórico do Inter agora. O Inter estava no 5º jogo sem vitória dentro do Beira-Rio. Empate com o Vasco, derrota para o São Paulo, derrota para o Fluminense, as 2 derrotas para o Flamengo. Isso é inaceitável dentro do que é a história do Inter, do tamanho da camisa do Inter. Então, assim, por favor, né? O que fica de bom é essa questão da tabela, tá? O Internacional sobe 3 posições até o momento, faz 27 pontos em 21 jogos, tá? Só que ainda tem um aproveitamento de 42%, isso é periclitante, mais ainda um saldo negativo de -4, tá? E uma das piores defesas do campeonato, né? 29 gols, tá? Junto com o Corinthians, que tem 28, o Vasco e o Santos, que tem 31, e o Vitória, que tem 32, o Fortaleza 34, o Sport 33, só o Juventude tem mais. O Juventude é a pior defesa com 41. Então, assim, isso aqui é de preocupar. O Roger diz que não. Não, a minha defesa já foi. Ela toma poucos gols. A gente vem tomando gols todos os jogos, mas ela toma poucos gols. Não concordo, né? Só tu vê o número a partir do momento que tu tem ali um número de 21 jogos e 29 gols, tu tem uma média superior a 1 gol por partida. E aí complica a tua vida. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece de deixar o like, de também compartilhar o conteúdo e procurar, né? Sempre uma franquia da Hora do Pastel, porque é a melhor franquia que tu já comeu de fast food, de pastéis do mundo, do universo, da galáxia. É o melhor pastel do mundo, velho. Tu não vai acreditar quando tu comer. Vai, aproveita o cupom Granal10 e ganha um descontinho no teu pedido. Tamo junto, forte abraço. Tchau.